Amém! Sejam todos bem-vindos a mais uma oração juntos nessa madrugada. Vamos falar com Deus pelos próximos 30 minutos e apresentar diante dele a nossa família, os nossos pedidos, todo o mal que se levantou contra nós, toda necessidade frente ao poder do nosso Deus, nós iremos apresentar e vencer. Tenha com você esses pedidos, tenha com você os testemunhos, a lembrança daquilo que traz esperança, trazer à memória o que me pode dar esperança. Deus tem sido bom e Ele vai continuar sendo bom. Tenha em mãos, no coração, na mente, na confiança, a promessa da palavra de Deus, a Bíblia, e vamos falar com Deus. Pai amado, grandioso Senhor, poderoso Deus, o Senhor é grande, o Senhor é forte, o Senhor é Criador e o Senhor nos trouxe a esta vida, Pai, criando tudo que era necessário para vivermos bem. E quando o Senhor formou o homem, o Senhor já formou o homem em formato de família. O Senhor criou Adão para que ele sozinho percebesse que ele necessita de uma mulher. Ele disse consigo mesmo: eu vejo que todas as espécies têm uma fêmea. Tem alguém que lhe completa, mas e por que eu não tenho este alguém que me completa? Então, quando chegou o tempo, o Senhor formou a mulher do homem. O Senhor fez, ó Deus, o complemento para esse homem e disse: essa mulher é a sua auxiliadora. Quando o Senhor foi formar, meu Deus, o Senhor diz aqui em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Nossa, é porque o Senhor também não é só. O Senhor aqui está mostrando que o Senhor se relaciona consigo mesmo. O Senhor é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Senhor não vive só. E o Senhor formou o homem como o Senhor, a semelhança do Senhor. Nós também não fomos criados para vivermos só. Então, quando o Senhor formou o homem e só havia ele, apenas ele como um ser vivente, diz aqui no 7 do capítulo 2, então o Senhor formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Então o Senhor disse ainda no capítulo 10, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E, pulando para o versículo 21, então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne, e da costela que havia tirado do Adão, o Senhor Deus formou uma mulher e o levou até ele, e o homem disse: esta expressão dele mostra que ele estava esperando por alguém. Esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Oh, meu Pai, o Senhor fez o homem e a mulher dentro de uma organização protetora chamada família. Os dois se unem, meu Deus, porque eles se completam. Quando o homem diz, afinal, esta é o osso dos meus ossos, é porque ele procurava, ele necessitava, ele precisava. O homem não foi criado para viver só. A solidão é um castigo. A solidão é uma algema. A solidão é uma prisão triste, fria, sombria, amarga, infeliz, improdutiva. O Senhor, ó Deus, como é, já em família, o Senhor criou o homem para viver assim. E, meu Deus, quando formamos uma família diante do Senhor, ó Pai, quando nos unimos, a mulher se une ao homem, o homem se une à mulher, eles formam a
completude, eles formam o todo, eles formam a integralidade da essência do teu ser, meu Pai. Porque o homem tem força, o homem tem produtividade, o homem, ó Deus, é racional, é preparado para os embates. E a mulher, meu Deus, a mulher é singela, a mulher compreende o sentimento de uma maneira mais detalhada. A mulher é mais perceptiva, o homem é mais racional. E quando eles se unem, meu Deus, são unidas as características todas do Senhor. Aquilo que o Senhor colocou no homem é algumas características do Senhor. Aquilo que o Senhor colocou na mulher são outras características do Senhor. E unidos, meu Deus, eles formam o completo. Por isso que o Senhor Deus está dizendo, se tornarão os dois uma só carne. É por isso que quando os dois se unem, meu Deus, o Senhor olha para eles como um só. E este é o grande mistério poderoso e grandioso. O Senhor formou esta união, este laço familiar para que o homem pudesse ser auxiliado pela mulher e a mulher protegida pelo homem. Nós vivemos, ó Deus, em um tempo em que as vozes que não são da tua palavra proclamam a força feminina, uma força, meu Deus, que na verdade não existe. A tua palavra diz, ó Senhor, que a mulher é a parte mais fraca, é a parte, meu Deus, que é mais fácil de ser iludida. Tanto que quando o inimigo foi falar, foi trazer a queda, foi falar para contrário à tua palavra, ele não procurou o homem, Senhor. Um inimigo, quando ele quer vencer uma batalha, ele vai na parte mais fraca, na parte onde ele vai poder vencer. Ele foi falar com a mulher, Pai. Ô Senhor, quando os nossos olhos são abertos, nosso entendimento é compreendido, tudo muda na nossa família. Senhor, quando o Faraó quis acabar com o teu povo, meu Deus, quando ele quis diminuir aquele povo, a tua palavra diz que ele tinha medo daquele povo que só crescia dentro do Egito. E ele quis acabar com aquele povo, ele mandou sacrificar os meninos. Ele disse para as parteiras, se forem meninas, deixa viver, mas se forem homens, acaba com eles. Porque a força de um povo, a força de uma família vem do homem. A característica de força, de raciocínio, de vitória está no homem, Pai. E ele, com essa força, meu Deus, torna a família protegida. Então, Senhor, cada uma de nós, mulheres, abre os nossos olhos para a verdade, para aquilo que o Senhor instituiu. Não importa se o mundo inteiro prega uma só voz, a tua palavra diz que o mundo jaz no maligno. Que o maligno é o pai da mentira, que ele, ó Pai, engana, que ele se transforma em anjo de luz. Senhor, meu Deus, quando o inimigo quis destruir essa família, essa instituição, se o homem fosse a parte fraca, ele teria vindo no homem. Se os homens não fizessem diferença, o Faraó não teria mandado matar os meninos. Porque o inimigo sabe, meu Deus, o que o Senhor colocou dentro do homem. E destruindo o homem, ele consegue destruir uma sociedade. Ele consegue destruir a identidade de um povo. Pai, o Senhor formou a nossa família para fazermos cada um o seu papel e tornarmos essa família indestrutível. Quando nós fazemos o nosso papel, desempenhamos o nosso papel, Senhor, a nossa família é indestrutível. Senhor, os homens fracos, eles começam a ganhar força quando a mulher para de mandar, quando a mulher tira os pés do acelerador, quando ela para de comandar, quando ela sai do lugar, do assento de direção e deixa ao comando do homem. É assim que um homem se torna homem. É assim que ele adquire força pela sua própria experiência.
E em cada erro que ele tem, meu Pai, a auxiliadora que está ali o levanta, o ajuda, o encoraja. E não como aquela mulher briguenta, aquela mulher iracunda que diz a tua palavra em Provérbios, uma mulher que destrói com a boca, que acusa, que faz o papel do próprio acusador. E o Senhor formou a mulher, não foi para isso não, foi para ser auxiliadora, está escrito aqui. Farei uma como ele para lhe auxiliar. Farei para ele, foi o Senhor mesmo, saiu da tua boca, meu Pai. Formou uma mulher para que lhe fosse auxiliadora. O auxiliador que o Senhor mesmo, da trindade do Senhor, o auxiliador que está conosco, presente aqui na terra, é o Espírito Santo, que vem para nos lembrar a palavra. Cada vez que caímos, ele nos lembra da palavra. Cada vez que erramos, ele nos auxilia a nos levantarmos. Cada vez que fazemos o que é errado, ele nos dá as ferramentas para acertarmos. O teu Espírito Santo nunca acusa e ele é auxiliador. Esse é o papel do auxiliador. E quem é superior? O Espírito Santo é superior, porque se ele está nos auxiliando, se ele está nos dando, é porque ele sabe, é porque ele tem. Quem dá é porque tem. Quem fala é porque compreende. Uma auxiliadora sabe do valor do seu papel, sabe da importância da sua atuação. Senhor, importância não é estar com o microfone na mão, com visibilidade, com roupas de fina estirpe, com sacolas de muitas compras. Não é nada disso, com sucesso profissional, nada disso. Importância é desempenhar um papel que vai ser crucial, determinante, essencial para a próxima geração. Uma esposa que tomou o seu lugar de auxílio, ela faz nascer um homem forte e vitorioso. A tua palavra diz, meu Deus, em Provérbios 31, Senhor, que a mulher que auxiliou virtuosa, cheia de virtudes, auxiliou o seu marido é conhecido entre os sábios da terra, ele tem assento entre os juízes da terra. Veja bem que a mulher está auxiliando e quem está tomando o assento é o marido. E quando ele está lá tomando o assento, ela está junto também, porque ele chegou lá com o auxílio dela. O problema, Pai, começa quando começamos a dar ouvidos às vozes do engano. Por isso que o apóstolo disse: temo que assim como a serpente enganou a Eva, engane a vós também. A serpente veio trazendo pensamentos na cabeça da Eva e a Eva, ao invés de perguntar para o Adão, porque o Adão teria dito para ela e matado esse pensamento na hora. Para ele não tinha problema nenhum a compreensão. Ela é que compreendia misturado ao sentimento. E se ela tivesse levado essa palavra que ela recebeu, o Adão mostraria para ela imediatamente: isso que ele está falando para você não é verdade. A verdade é aquilo que Deus nos falou. Que se comermos desse fruto, se tivermos esse fruto de desobediência, então nós vamos ficar separados de Deus. Certamente ela não teria caído no engano. E é isso que o inimigo vem fazendo nas famílias, vem mostrando que o homem é fraco, que o homem não tem valor, que o principal protagonista de uma família é a mulher, que a mulher tem que se levantar, que a mulher tem que agir, que a mulher tem que conquistar. Isso não é conquista, meu Deus. Isso não é conquista nenhuma, Senhor. Isso é apenas derrota, perda, permissão de roubo. Porque a auxiliadora, meu Pai, ela está ali naquele papel, auxiliando, falando quando é necessário. A maior parte do tempo não é nem necessário falar. Porque ela vai vendo um homem ser formado, um líder ser formado. E quando nós temos um homem, é a mesma coisa que ter um exército por trás. É um país bem formado, com um exército bem treinado, bem equipado, que não perde batalhas. Toda mulher que elimina o homem da sua vida, quando ela chega na velhice, quando ela chega na solidão, quando ela chega na maturidade,
ela começa a perceber que tolice ela fez, como ela acabou com a própria força da vida dela, com aquilo que Deus havia lhe dado. Em nome do Senhor Jesus, abre os olhos espirituais. Aqui, quando o Senhor estava formando o homem, o Senhor já estava formando para ele a instituição que lhe protegeria. Um homem sendo amado e cuidado e uma mulher sendo amada e protegida. Oh, Senhor meu Deus, a partir daqui, dessa essência, dessa raiz forte, estabelecida e firmada, é que nasceriam os filhos. Um casal onde cada um equipado, fazendo a sua parte, meu Deus. Os filhos, a próxima geração tem condições de ser criada, tem condições de vir à vida, tem condições de ser sustentada, alimentada e depois ser também frutíferos. Meu Pai, abre os nossos olhos para termos a nossa família diante do Teu altar, fazermos a nossa parte, abandonarmos aquilo que está atrapalhando, Senhor. O inimigo age através das nossas próprias atitudes, através de pensamentos enganosos. Senhor, meu Pai, o dia que o Senhor traz ao conhecimento que nós estamos agindo contra a nossa família, esse é o dia em que começou a libertação. Porque quando muda por dentro, quando muda o espírito, a compreensão, muda também tudo por fora. Mudam-se as atitudes e não importa como esteja a destruição, não importa o quanto o inimigo já tenha destruído, o Senhor disse que veio para destruir as obras do inimigo. Então o Senhor, ó Deus, tem reconstrução. Toma o nosso lar nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas atitudes que levaram a essa destruição e traz, meu Deus, uma nova vida, um novo tempo. Nós queremos a nossa família reconstruída no Teu altar. Senhor, cura os relacionamentos, cura, meu Deus, com o olhar que compreende a santidade do casamento. O Senhor estabeleceu, ó Pai, o homem e a mulher, e os dois se tornam uma só carne. Isso é algo sobrenatural que acontece. É algo ligado no mundo espiritual, meu Pai. E aí, Senhor, o Senhor termina, ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Quando existe uma união, Pai, onde o Senhor está presente, um pode confessar o seu pecado ao outro. Um pode abrir as suas necessidades ao outro e ser auxiliado. E uma esposa recebe auxílio depois de ter plantado auxílio, Pai. Uma esposa recebe proteção depois de ter sido a pessoa que colaborou, Senhor. Ela colaborou com a construção daquele homem e aquele homem, ó Pai, vai receber a direção do Senhor. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, cura esses relacionamentos, cura essas famílias, Pai. Uma sociedade que não tem famílias é uma sociedade perdida, meu Deus. O diabo quer acabar com a família, porque assim ele acaba com o povo. E para acabar com a família, ele tem que acabar com o homem. Por isso ele traz tantas palavras, por isso ele ataca tanto o homem, por isso que ele está trazendo confusão de identidade, para que o homem, Senhor, não seja homem, para que o homem não atinja o seu potencial, para que o homem não atinja a força que está nele, que o Senhor formou e colocou nele. Porque um homem, Senhor, pleno, saudável, curado, abençoado, o que tem de natural nele é prover, é proteger, é ser homem valente. Um homem se sente homem quando ele protege, quando ele é valente, quando ele consegue providenciar segurança para a sua família. Enquanto ele não consegue fazer isso, ele está nessa busca e a mulher auxilia, meu Deus. Quando uma mulher vê um homem errando, assim como quando vemos filhos, criancinhas que caíram, que se machucaram, a reação instantânea de pegar, de abraçar, de acolher, de ensinar.
Uma mãe não mede esforços para fazer pelo filho. Assim também pelo marido, meu Deus. A auxiliadora que olha para o marido com um olhar de misericórdia, de amor, de impulso, de auxílio. Muda esse olhar, Senhor. Tira essas mágoas, meu Pai. Mágoas que o inimigo colocou no relacionamento com o objetivo de destruir. O Senhor disse que uma casa dividida não prevalece contra o mal. O inimigo traz a divisão dos maus sentimentos, da mulher olhar para o homem com desprezo, não lhe dar o que é devido, não ter a atenção voltada para o lar, mas a atenção voltada para fora, para redes sociais, uma perda de tempo. E a sua família ficando ali, às traças, abandonada, esquecida. Oh, meu Pai, essa divisão familiar é a área em que o inimigo pode entrar e vencer e conquistar. Mas o Senhor disse que quando o Senhor chega numa casa onde tem um valente, primeiro o Senhor amarra o valente, lhe rouba os bens, manda o valente embora e toma aquela casa para si. Senhor, faz morada na nossa família, faz morada na nossa casa, toma o nosso casamento nas tuas mãos, ensina-nos a sermos esposas que edificam o seu lar, não as que destroem. A tua palavra diz que as mulheres, ó Deus, têm a capacidade de destruir sem auxílio de nada, com as próprias mãos. A tola destrói com as próprias mãos. Ela nem precisa de auxílio. Tamanha a influência da mulher. Sozinha ela consegue destruir. A mulher carrega um ventre dentro de si. A mulher tem um órgão, meu Deus, chamado útero, aonde vidas são formadas, aonde bebês da nova geração vão chegar. Então, a mesma capacidade de abrigar a vida para que ela se desenvolva, tem também a mulher de criar pelas palavras. E quando nós estamos vendo, ó Deus, ações com tolice, falta de sabedoria, o que o Senhor nos deu é poderoso. Pelas palavras nós podemos criar. Nós podemos falar o que é bom, nós podemos trazer à existência aquilo que ainda não estamos vendo e formar. Formar assim como uma vida é formada no ventre. Senhor, cura essas famílias, cura esse lar, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, o melhor presente que nós podemos dar para os nossos filhos é um casamento bem-sucedido. É um relacionamento familiar como está aqui. Estavam os dois nus e não se envergonhavam, com sinceridade, com apoio mútuo, com cumplicidade, com amor, mãos dadas na mesma jornada, recebendo a missão do Senhor. O Senhor não tem uma missão para um homem, uma missão para uma mulher e colocou eles dois dentro do mesmo lar. Isso é engano. Se os dois são uma só carne, então existe só uma missão. E não é a missão que a mulher acha que tem. Não é a missão que o homem acha que tem. É a missão que vem do Senhor. Pai, a humildade de nos dobrarmos na tua presença faz toda a diferença, Senhor. O Senhor traz à existência, meu Deus, aquilo que ainda não estamos vendo, simplesmente porque decidimos te obedecer. Sara esses lares, Senhor. Manifesta, meu Deus, o Espírito do Senhor dentro desse lar. Um espírito de reconstrução. Um espírito que destrói o que é errado. Um espírito que se submete ao Senhor. Um espírito, ó Deus, que constrói o que o Senhor planejou. O Senhor planejou uma família. Porque o Senhor é um Deus de relacionamento. E o Senhor formou o homem como o Senhor, com as mesmas características do Senhor, homens e mulheres de relacionamento. E é isso que o homem está dizendo aqui. Enfim, osso dos meus ossos, enfim, alguém como eu. Uma busca, uma necessidade. Senhor, o homem tem necessidade de uma companheira, não de uma acusadora. Não de uma mulher rixosa, com rixas, com brigas, com achismos, querendo mandar, querendo estar à frente. Essa é a indicação que está lá no mundo. Esse é o padrão que está lá fora.
Esse é o procedimento dos que não te conhecem. Esse é o protocolo escrito por outro Senhor que não é o Senhor do engano, o pai da mentira. O que o Senhor estabeleceu para nós está aqui. E estar nu e não se envergonhar é a intimidade que toda mulher necessita. Uma intimidade que alcançamos, ela é construída. Senhor, abre os nossos olhos para não construirmos mais derrota, para não cavarmos mais cisternas e cairmos dentro dela e ficarmos ali amargando até o fim dos nossos dias, mas para edificarmos, construirmos tijolo após tijolo e levantarmos uma edificação. Porque, Senhor, a ocupação da nossa vida, ou cavamos para o fundo, ou edificamos para o alto. Ambos terá cansaço, ambos vai demandar esforço, mas queremos nos esforçar pelo que é certo. Queremos fazer o que é certo, queremos edificar conforme o que o Senhor estabeleceu. E o casamento é sagrado, porque ele foi estabelecido pelo Senhor. O casamento precisa ser respeitado, porque ele foi estabelecido pelo Senhor. Meu Pai, dá esse temor, essa reverência diante do Senhor. E nesses altares, ó Deus, onde sacrificamos o que achamos, onde sacrificamos os nossos sentimentos e começamos a dar valor à Tua palavra. Quer dizer que se o Senhor formou o homem e a mulher, uma instituição, para trazer segurança, para trazer proteção, então eu vou honrar isso daqui, mesmo que eu não estou vendo ainda, mesmo que a coisa não está andando do padrão bíblico, mas se eu começar a honrar o padrão bíblico, se eu deixar de mandar, se eu deixar de fazer do meu jeito, se eu começar a obedecer a Tua palavra, então eu vou ver o padrão bíblico se manifestar, porque tudo que eu honro começa a se manifestar. E o que eu estou honrando hoje, Senhor, é a verdade do Senhor. O que eu estou dando atenção hoje é aquilo que o Senhor estabeleceu, o padrão do Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, cura essas famílias. Cura, Senhor. Dá um novo padrão, ó Pai. O padrão bíblico de serem os dois uma só carne, uma força poderosa, uma força maior. A mulher recebe força maior, ela recebe o que ela não tem, que está no homem, e o homem recebe o que ele não tem, porque está na mulher. É uma força que se potencializou. Sozinho estamos sem, mas juntos potencializamos as nossas forças. Isso é a família que o Senhor estabeleceu. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor está curando famílias, relacionamentos a partir da raiz, de onde está a base da família, o relacionamento do marido e da mulher, sendo os dois uma só carne. Amém. Graças ao nome do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.